Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer aqui uma partilha aqui logo do início do vídeo 7, porque eu achei muito interessante o que Jesus estava falando no início. Vou logo fazer que é para mim não esquecer, né? Porque como o vídeo é longo, né? Para escutar tudo, para fazer tudo depois, assim, né? Só em um único vídeo fica ruim, né? Não vou conseguir lembrar de tudo. Aí, o que Jesus falou sobre a culpa, né? Ele permite que a gente sinta a culpa. Achei muito interessante isso, porque assim, a culpa daí que a gente sempre já ouviu tanto da culpa, que a gente não deve sentir culpa, mas é uma culpa diferente, né? Diferente daquela culpa que Deus não quer que a gente sinta, né? Que é aquela culpa né, que vem do pecado. A consequência, né, daquela culpa que foi o que Adão sentiu quando ele pecou, né? Ele foi contra a vontade de Deus. Então, nossa, é totalmente diferente. A culpa na divina vontade, né? Então, existe a culpa na divina vontade, mas é uma culpa de amor, a culpa do amor, né? Eu achei muito incrível esse trecho, Jesus falando sobre isso, né? Porque ele permite a gente sentir essa culpa, mas é uma culpa diferente, né? Não é a culpa porque pecou, não é a culpa da consequência do pecado, não é porque fez alguma coisa errada porque ofendeu a Deus, né? A alma pensa que ofendeu a Deus, né? Tem aquele sentimento, tem aquela passa aquilo nela que como se ela tivesse ofendido a Deus, tivesse feito alguma coisa errada, não tivesse, né? Feito algo que tenha sido ofendido a Deus, né? Então ela fica naquela preocupação, mas essa não é uma culpa, né? Da culpa do pecado que faz que a gente sente quando está, né? Na divina vontade. Então é uma culpa de amor, que a pessoa sente culpada por não ter se doado tanto, né? De achar que não deu tanto para Deus, de achar que deixou de Jesus sozinho, sei lá, assim, né? Então, às vezes ela tá ali tudo certinho, na ordem direitinho, mas aquele é um amor tão grande por Deus, né? Aquele zelo de fazer, né? De agradar a Deus, que ela fica pensando que fez alguma coisa errada, né? Então Deus permite ela sentir isso. Mas não, o que eu achei lindo que Jesus estava aqui, né? Jesus falando no trecho que ele estava o tempo todo do lado da pessoa, né? Enquanto a pessoa foi lá buscar a linha, né? Que foi o que ele estava falando. Jesus estava caminhando ali com ela, né, vendo ela buscar a linha, estava com ela, não, né? Não se afastou dela. Então ela achou que, né? Jesus tinha se afastado dela, estava sem culpa desse exemplo. Mas não, ele estava ali o tempo todo, mas ele permitiu ela sentir isso porque queria ver, né? Queria mais amor dela, queria que esse amor aumentasse mais, né? Foi uma culpa com propósito de fazer ela se doar mais, não porque ela fez alguma coisa errada, mas ele quer ver esse amor, né? Quer ver essa correspondência, né? Aumentar essa correspondência, né? Então eu achei muito interessante isso, né? Jesus falando sobre essa questão da culpa. É a primeira vez, assim, né? Que eu escutei, né? Jesus falar assim, vamos falar assim bem sobre a culpa, né? Porque fora da vontade de Deus, essa culpa é ruim, né? Mas dentro da vontade de Deus, ela traz um bem. É porque é uma culpa de amor, uma culpa por amor, né? Algo assim. Eu achei bem interessante. Eu queria compartilhar logo essa parte, esse início, né? Para não esquecer. Amém, Fiat. Essa parte que a Aline está falando sobre as famílias é muito sério isso, né? Assim, porque realmente a gente precisa estar muito atento, né? Porque é o que está acontecendo, né, nesses tempos, e que já há muito tempo vem acontecendo, né, no decorrer dos anos. Essa mudança mesmo de âmbito, de visão de âmbito familiar, no âmbito familiar, entre casal, entre pai, filho, mãe e filho, entre esposos, né, entre marido e mulher, quer dizer, porque a visão que o demônio está querendo fazer, né? Ele está distorcendo, né? Pegando aquela visão que a gente deveria ter em direção a Deus,
né? Ele está colocando tudo que a gente tinha que fazer em direção a Deus, ele está falando para que a gente faça assim, só na perspectiva humana, em direção sempre, em direção ao outro, mas com um benefício para si, sabe? Voltado para si. Porque assim, bota essa dependência, como a gente está falando, depender do outro, de achar que não vai conseguir viver, né? Que minha vida é o outro e eu vou ter que viver com o outro e não vivo sem essa outra pessoa. Então, aquela dependência. Então, em vez da pessoa ter a noção e a consciência que a gente depende só de Deus, é Deus que providencia tudo pra gente, né? Que a gente depende de Deus, né? Pra tudo. Ele pega esse que a pessoa deveria ter essa ciência em direção a Deus. Ele pega e coloca, distorce, né? Porque tudo dele é isso, né? Ele quer imitar a Deus. Então ele pega aquilo e coloca na visão mesmo humana, tira a pessoa dos olhos de Deus e bota só as pessoas para estar olhando aqui, para a terra, voltado para a terra, como se não existisse vida depois de aqui. Faz as pessoas esquecerem disso, né? Que tem alma, que tem uma vida depois dessa, uma vida eterna. Então ele busca fazer as pessoas estar nessa distração, sempre visando o outro, né? Olhando para a terra, né? Nessa dependência do outro, mas pensando assim sempre no fundo, sempre olhando para si, né? Eu vou ficar, por exemplo, assim, eu vou aceitar certas coisas, vou ficar caladinha nisso, que ela deveria, né, ter essa correção, uma conversa com relação a algo que não é correto, né? Que é injusto, por exemplo. E ela disse, não, vou manter o silêncio, né? Não vou dizer nada porque eu posso perder essa pessoa, vou perder essa vida boa que eu tenho, vou perder essa pessoa que me sustenta, que me leva para todos os cantos, que me dá um carro. Então fica pensando nos benefícios. Então bota essa visão de dependência do outro. Né? Então acaba aceitando e virando essa desordem dentro de casa. Né, o que está acontecendo muito isso, essa falta de respeito, né, entre marido e mulher, né, essa desordem que está no âmbito familiar, no seio familiar, né, então aquele amor totalmente desordenado, né, a pessoa pensa que está com outro, que é amor, né, é um amor tão distorcido, né, é um amor assim, é como eu falei, né, tudo voltado para si. É o amor pensando em benefício próprio, não é um amor de graça, né? Assim como Deus, né? Nos ama de graça, né? Então é complicado, porque é como eu estava dizendo, né? Tudo, ele distorceu tudo, né? Para que as pessoas não tenham essa ciência, não meditem nisso, né? Em direção a Deus, né? E a cada dia, né? Com o decorrer dos anos, as pessoas foi perdendo essa visão de Deus, né? Não pensa mais em Deus. Nada em nenhum ato que vai fazer. Deus não está presente na vida da pessoa. Esquece completamente. Então ele colocou essa dependência um do outro, né? E fazer que a pessoa fica cobrando, eu vou fazer isso, e quer reconhecimento, a pessoa tem que reconhecer que eu fiz isso por ela. Né? Então não é aquele reconhecimento, não é reconhecimento em direção a Deus, né? A gente reconhecer o que Deus faz por nós, entendeu? Então tira, né? Tudo aquilo que a gente tem que ser direcionado a Deus, se colocou essa desordem, então se colocou na direção da terra, do outro, do homem, né? Então e fica, né? Por isso que fica nessa cobrança e nessa confusão que essas brigas que há dentro de casa. E os filhos crescem, né, vendo essa desordem dentro de casa e acha que é assim que tem que viver e isso passa. Então a criança começa a crescer fazendo a mesma coisa que vê os pais fazendo, né, e já perde aquele respeito, né, com os pais, né, vê que o pai não respeita a mãe, que grita a mãe, né, que
que vai para cima da mãe, querer bater na mãe do rei. Ah, então meu pai faz isso, eu posso fazer. Então vem, o filho quer fazer a mesma coisa. Então, assim, realmente, né, é uma desordem total quando a pessoa, assim, vive, né, para a terra, né, vive olhando para o chão, em vez de olhar para o céu, né, e fazer todas as coisas para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para amar a Deus, né, mas não, faz por amor a si, para ter reconhecimento, ter benefício. É isso que está causando problemas, né? Então, ele quer, além de trazer essa desordem familiar, como a Aline falou, ele vem trazer também a solução. Então, olha só, né? Como está acontecendo as coisas, né? Tirar totalmente Deus da vida das pessoas. Né? Eu não preciso de Deus para resolver esse problema. Exemplo, né? Então, vai buscar a solução da terra. Um exemplo assim, um casal está tendo problemas, né? No relacionamento. Então, só como exemplo estudando. Então, ela não vai buscar a Deus, não vai fazer aquele exame do que está acontecendo, não tem, vai entrar naquela conversa com Deus, tem que dar com Deus. Então, fazer o quê? Não faz aquele exame, né, que talvez seja, porque elas nunca olham o ser humano quando está ali, né, olhando para si, na sua vontade humana, ele nunca olha que o problema, às vezes, que está sendo causado, vem também de nós, a partir, né, dele mesmo. Né, sempre joga para o outro, né, aquilo que está acontecendo por culpa dessa outra pessoa, né. Então, não olha também, né, que pode ter, o que está acontecendo pode ser algum, né, desordem também dela mesma, né. Então, está sempre jogando para o outro, né. Aí vai e não se lança em direção a Deus, né, não tem essa reflexão, né, em Deus. Vou buscar um psicólogo, né, um tratamento, né, que eu falei, esqueci o nome, que é terapia, né, de casal, né, então fica, né, colocando uma terceira pessoa ali, que não conhece bem a família e ficam, não querem se beneficiar, né, jogar a culpa pro outro, então é muito complicado. Então, como a Lei falou, né, ele traz todos os problemas, essa desordem de dependência do outro, né, dessa visão distorcida completamente, distorce tudo, essa visão familiar, né, o que é uma relação de marido e mulher, né, como é que tem que ser uma relação entre pai e filho, né, mãe e filho, filho e mãe, então. E está trazendo as soluções, né, que é isso que eu estou falando, né, tratamentos, remédios, né, o nosso remédio é Deus, né, mas volta as pessoas para buscar os remédios da terra. Então, assim, tirando, né, e hoje está assim bem, tá muito difícil, as pessoas vão em direção de buscar remédios da terra, né, e se vai buscar a Deus, como a Aline falou, sempre para benefício próprio, né, pedir ajuda a Deus para que aquela pessoa a perdoe, como a Aline falou, pedir ajuda a Deus para que eu me sinta assim mais em paz, né, assim, sempre pensando em si, né, naquele benefício de si, mas não vai ali buscar a Deus, né? Quando se lembra de Jesus é para isso, né, quando se lembra de ir para a igreja, é nisso, para trazer uma solução ali para um problema que ela está passando, mas aí resolveu aquele problema, acabou, Deus já saiu da jogada de novo, então Deus é só para resolver o meu problema. Deus só aparece, só se lembra para resolver algo ali, para me trazer, né, algum benefício para mim, para trazer paz, né, para mim, vamos dizer ali, daquele momento, daquela situação. Mas não é para a pessoa, né, se corrigir. Não busca ali por amor a Deus para trazer, para querer se conversão, para se santificar, para trazer santidade para o lar, ordem para o lar. Não, é para mim, para mim, para mim, eu. Né? Então, usa Deus, só faz usar Deus como um comércio. Né? Então, vai em direção a Deus como um banco, como comércio. Não busca como pai, né? Não busca por amor, para honrar a Deus, para glorificar a Deus.
Então, tá bem complicado, né? Então é isso. Eu ouvindo aqui a parte que a Aline tá falando no vídeo sobre os sacerdotes, né? E eu fiquei aqui meditando, né? E pensar que quem vai abrir caminho, pensar que quem vai abrir caminho, quem vai preparar o caminho para ficar o tempo propício para o anticristo, né? Assim, quem vai preparar o caminho para o anticristo, né? E pensar que vai abrir as portas aos sacerdotes, né? Que é os próprios cristãos. Então é triste, né? Pensar que, imagine a dor, né, de Jesus de ver tudo isso, né? Claro que ele sabe que tudo isso vai acontecer e ele, né? Ele profetizou, ele falou que tudo isso iria acontecer, né? Mas é uma dor para Jesus ver isso, né? De que é dentro da sua casa, né? Que isso vai acontecer, né? Seus próprios filhos, né? São os seus que vai preparar tudo, né? Que vai dar essa abertura para o anticristo, né? É como se o sacerdote preparasse a cama para o anticristo vir deitar, né? E como é que é esse preparar, né? Que estou falando? É isso que a gente está vendo, né? Essa falta de apacentar as ovelhas, não é? De não estar cumprindo com o seu dever, né? Não está cumprindo com aquilo que ele se dispôs, né? Ele professando ali os seus votos, né? Como sacerdote diante de Deus, não está se cumprindo aquilo, né? Então, estão deixando de apacentar as ovelhas, de ser esse pastor. O sacerdote é para ser esse pastor, para cuidar das ovelhas de Cristo, para apacentar as ovelhas, para orientar, para ensinar, né, para corrigir, ser esse pai, né? Mas não está acontecendo isso. Pela cegueira que estão passando, né? Pela dormência dos sacerdotes, né? Aqueles que têm o posto que Jesus colocou para orientar, para apacentar, né? Para conduzir as ovelhas, para ajudar as ovelhas, né? Para passar conhecimento. Estão todos adormecidos, né? Estão anestesiados, estão se deixando levar, né? A decorrer dos tempos que está passando, estão cada vez mais distraídos, né? Preocupados com as coisas da terra, né? Mudou o foco, né? Então, essas distrações que está acontecendo está fazendo até mesmo os sacerdotes entender totalmente de forma errada, né, a mensagem de Deus, os ensinamentos de Deus, o que Deus veio fazer, o que Jesus veio fazer na redenção, né? Então não está sendo orientada as ovelhas estão dispersas, as ovelhas estão confusas, as ovelhas estão famintas de Deus, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, né? Não famintas do amor, é que Deus derrama seu amor, né? Mesmo a pessoa não correspondendo, ele está amando, né? Ali conservando a vida da pessoa, protegendo, guardando, né? Dando o pão de cada dia, está cuidando, está conservando, né? Mas é o que eu estou querendo dizer, elas não estão conhecendo esse amor, né? Então elas estão em jejum, estão deixando Jesus em jejum, porque as criaturas, as ovelhas não estão conhecendo, elas estão perdidas, vagando, né, fora ali do cerquinho, né, aquele cerquinho que guarda as ovelhas, né, que protege as ovelhas ali, o cerquinho ali que o pastor, né, constrói para guardar suas ovelhas. Então está fora desse cerquinho. E as ovelhas estão perdidas, dispersas, né, elas esqueceram, os pastores deixaram a porta, né, desse cerco aberta, né, não vigiaram, né, se distraíram e acharam que fecharam a porta, o portãozinho lá do cerquinho,
mas não se deixaram encostada, e abriu-se, veio um vento e abriu, né? E as ovelhas foram saindo e se espalharam, e estão perdidas por aí, né? E o pastor, ele está distraído e não percebeu que deixou a portinha aberta. Não percebeu, e muitas ovelhas já saíram do redil ali, né? Da proteção do cerquinho. Estão dispersas e o pastor está distraído, não percebeu, né? Para ir buscar essas ovelhas perdidas, essas ovelhas que estão tão famintas, precisando se alimentar, que estão em jejum, essas ovelhas que estão desordenadas, desorientadas, né? Então eles não estão podendo ordenar elas, trazer elas de volta para o redil, porque o próprio pastor tá distraído, não percebeu. Então as ovelhas estão cada vez mais distante, né, do lugar delas. Estão cada vez mais distante, cada vez mais, né? Então, assim, eu lembrei até do que eu li da vida íntima de meu Senhor. Estava lendo com uma parte que ele fala, que ele falou com o pai que ele queria ser esse, não sei se é o nome título que ele falou lá, que agora não estou lembrando o nome exato, mas é como se fosse, sim, um título que ele queria, não sei, ofício, alguma coisa assim, é que agora eu não estou lembrando o nome, mas que ele fala de ser esse bom pastor, que ele falou com o pai que ele queria, né, ter como se fosse um título, né, eu não lembro o nome, mas de ser o bom pastor, de ser que ia apacentar as ovelhas, que iam, né, ali conduzir as ovelhas, ele ser esse bom pastor, ele falando lá. E ele ofereceu isso, né, por todos aqueles que ele está nessa posição de pastor, que ia apacentar as ovelhas. Então, assim, ele ofereceu lá para os sacerdotes, para os bispos. Ele ofereceu aqueles que iam estar na frente, que iam estar conduzindo as ovelhas. E ele, né, e ele sempre fala, ele oferecer, ele vê aqueles que vão corresponder, aqueles que não vão. Né, então e ele falando, né, daqueles que não iriam corresponder, não iriam ser esse bom pastor. E tudo que Jesus falou ali, nossa, é o que está acontecendo hoje, né? E Jesus falando, e a gente fica aqui ouvindo as palavras de Jesus, ele falando, né? Ele lá naquele tempo, ele já vendo tudo o que ia acontecer, né? O que cada sacerdote estaria pensando, fazendo, né? Deixando de fazer. Então, que dor para Jesus, né? Naquela época, ele já aqui, tendo que reparar e fazer por todos, né? E vendo todos eles, ele tão pequeno, já vendo, né? Passando por essa dor. Quanta dor ele sentiu, ele dizendo, né? Sentia muita dor por esses que não iriam cumprir com sua função, né? Que em vez de apacentar, iriam dispersar ainda, assim, fazer as ovelhas se dispersar ainda mais. Né? E é isso que está acontecendo. Então a gente vê como as pessoas estão completamente sem orientação nenhuma. Estão muito assim, como é que eu posso dizer? Nossa, me fugiu o nome, mas dispersas, distraídas, sem ideia do que está acontecendo. Tão confusa, é muita informação que está se vindo, não sabe para onde ir, não sabe em que acreditar e está assim. Então, como está vendo que os pastores estão só preocupados com coisa da terra, então as ovelhas estão vendo e estão tomando esse exemplo também. Estão tomando esse exemplo e estão só se preocupando com aqui, porque está vendo o exemplo dos pastores. Né? Então, acha que o que tem que se preocupar e tem que estar avisando são as coisas daqui. Né? Não Deus, não o céu. Ninguém está pensando nisso, porque nem se fala mais nisso. Né? Então não põe nem essas ovelhas para meditar, para pensar, né? Para refletir. Não estão causando mais uma reflexão, né? Fazendo as pessoas pensar, refletir, né? Sobre suas almas, sobre a santidade, sobre a eternidade, sobre o céu. Né? Não está mais se falando, então não se pensa mais, então acha que a vida é essa, né? Se preocupar com o que está aqui acontecendo aqui na Terra, né? É como eu acabei de colocar no grupo.
As pessoas se preocupam desacerbadamente e muitas estão ficando, como a Aline colocou no grupo, com crise de ansiedade por se preocupar com as coisas daqui, né? E achar que as forças estão nela mesma, né? Naquela confiança em si mesmo. Então, estão no desespero por qualquer coisa que está acontecendo. Precisa dar um pause aqui que meu filho chamou. Então, as pessoas estão com crise. Muitas pessoas, a maioria das pessoas estão tendo essa crise de ansiedade, crise de pânico, né? Por qualquer coisa, como eu falei. Não sei, se o vento passar muito forte na frente delas, elas já sentem medo de que vai acontecer alguma coisa, que, sei lá, aquele vento pode fazer ela morrer de uma hora para outra. Não sei, é muito complicado, assim, falar, né, de entender isso. Às vezes é por um preço, como eu dei um exemplo, né, que a minha cunhada ficou assim, entrou na crise, no desespero. Como eu falei, né? Minha cunhada, ela ficou assim, entrou em crise e já começou a querer chorar, sentir falta de ar, porque o preço da margarina tinha aumentado. Então ela já começou a pensar, isso já me dá medo de passar fome, de não ter dinheiro, para chegar um tempo de não ter dinheiro, de não conseguir comprar nada e passar fome, não ter o que comer em casa. Então ela já começou a pensar em um bocado de coisa, criar um bocado de coisa, sabe? Então, você está vendo como a falta de Deus, o que acontece, essa falta de vivência, de ter Deus na vida, né? De ter essa intimidade com Deus, de ter essa vida com Deus. O que acontece, a pessoa fica assim, desnorteada, sem direção, não consegue enxergar, ela vê só escuridão, 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 sabe? Não vê luz em nada, é bem complicado, né? Então é isso. Quando a Aline falando de sacerdote, eu pensei, me lembrou muito também da vida íntima de Jesus falando, né, sobre isso, né? Os pastores estão muito distraídos, né? Então, assim, as pessoas, as ovelhinhas estão todas dispersas, porque não está escutando, né? Elas não conseguem ouvir, elas são tão dispersas que elas não escutam a voz do bom pastor, do próprio Jesus, que fala a todo instante com cada uma delas, mas elas não reconhecem mais, né? Elas estão tanto tempo fora do cerquinho, já está tão distante, que elas não conseguem mais ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz de Jesus, porque aqueles que estão aqui representando Jesus, né, representando o bom pastor, sendo esse pastor que apacenta as ovelhas, como Jesus pediu a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não estão fazendo o seu papel. Então, tá nessas condições que a gente tá vendo, né? É isso. Amém, Fiat.